Olá a todos, eu sou o professor Luciano Fernandes do curso de Administração da Faculdade Dom Alberto. Sou administrador com especialização em marketing e mestrado em política e gestão da educação. Bom, nosso objetivo hoje será apropriar alguns conhecimentos relacionados à localização, assunto pertinente em função das provas do ENAD, né? E também é um assunto que está no ambiente empresarial, né? É uma decisão estratégica e de extrema importância no ambiente empresarial. Bem, pessoal, quando nós tratamos de decisões de localização, estamos trabalhando com decisões estratégicas. Por quê? Porque localização é algo que envolve muitos custos, né? Em razão desse fato, é necessário que se tenha bastante conhecimento em relação a vários aspectos, né? Então, como vamos tratar de localização? Qual será o nosso problema? Nosso problema, a prioridade de qualquer empresa é gerar resultados positivos, tá? Nesse sentido, quais variáveis devem ser consideradas quando tratamos da decisão de localização de uma empresa? Então, qual será o conhecimento que nós vamos abordar? Nós vamos abordar variáveis quantitativas e variáveis qualitativas, tá? As variáveis quantitativas, elas serão trabalhadas com o método do centro de gravidade, o método do ponto de equilíbrio e o método dos momentos, que é a forma que a gente tem de quantificar as informações para tomarmos decisões que minimizem os riscos. O método do centro de gravidade, neste modelo, procura-se avaliar a localização considerando o fornecimento de matéria-prima e os mercados consumidores. MP, então, é um ponto de fornecimento de matéria-prima. PA é um ponto de consumo de produto acabado. Nós vamos também utilizar a localização horizontal, que vai ser a linha horizontal, e a localização vertical, onde teremos as direções, né, as distâncias na vertical. Aqui nós temos o mapa do Rio Grande do Sul, tá? Aqui vamos ver alguns pontos, né? Eu considerei aqui que vamos analisar como pontos a cidade de Porto Alegre, tá? A cidade de Caxias, tá? A cidade de Santa Rosa e a cidade de Santa Maria, tá? Serão os nossos 4 pontos de referência, onde nessas cidades nós teremos mercado consumidor e mercado fornecedor. Podemos ver, então, nas informações da tabela, que a quantidade demandada, ou a quantidade que a gente consegue de fornecimento, né, de matéria-prima, em Porto Alegre, vai ser de 200 toneladas. Tá? Em Santa Maria, será de 150 toneladas. Já para o mercado consumidor, vamos considerar Caxias, que vai consumir 100 toneladas, e Santa Rosa vai consumir 80 toneladas. Com isso aí, nós temos as quantidades disponíveis, né, no mercado. Na terceira coluna, nós temos o custo do transporte. Tá? Então, em Porto Alegre, nós teremos um custo de R$ 5,00 por tonelada por quilômetro rodado. Tá? Já em Santa Maria, R$ 4,00, Caxias, R$ 6,00 e Santa Rosa, R$ 6,00. Então, essas aí são informações necessárias para que possamos fazer uma avaliação de qual será a localidade, a região mais apropriada para a gente se instalar, né? Colocar uma planta industrial ou um centro de distribuição. Bom, nós temos aqui no mapa, né, voltando para o mapa, vocês podem ver que temos aqui distâncias. Tá? Essas distâncias, elas precisam ser também tabuladas. Tá? Então, vejam bem, nós temos aqui linha horizontal e linha vertical. Tá? Vamos ver então a situação de Porto Alegre. Aqui eu já identifiquei a distância, tá, na linha horizontal e a distância na linha vertical. Vejam bem de onde é que eu tirei esses valores. Tá? Porto Alegre. Tá? Porto Alegre, nós estamos aqui na linha horizontal a aproximadamente 750 quilômetros. Tá? Já na linha vertical, tá, nós estamos em aproximadamente 320 quilômetros. Porto Alegre, 320 quilômetros, então. Foi daí que eu tirei esses valores. Tá? Voltando para o mapa, né? 750
320. Já a cidade de Santa Maria, ela está na linha horizontal a 480 quilômetros, tá? E 380 quilômetros na linha vertical. Da onde eu tirei esses valores? Bom, voltando para o mapa. Santa Maria, né? 480 quilômetros, ó, a gente pode ver na linha vertical, né? E na linha vertical, né, nós temos aqui 380 quilômetros. Tá? Então, tracei essa linha na vertical de 380 quilômetros. Voltando para a tabela, cidade de Caxias. Tá? Está na linha horizontal a 730 quilômetros e na linha vertical a 400 quilômetros. Tá? Então, voltando para o mapa, temos aqui Caxias, onde tem os aproximadamente 700 quilômetros e aqui 400 quilômetros. E Santa Rosa, né? Santa Rosa nós temos na linha horizontal 400 quilômetros e na linha vertical 500 quilômetros. Então essas são as distâncias no mapa, tendo como método o ponto de gravidade. Né? Agora, fazendo o cálculo, vamos ver qual dessa região aqui, em qual localidade nós podemos instalar uma nova unidade. Bom, aqui então como é que funciona a dinâmica, né? O que nós temos que fazer aqui? Nós temos que fazer a multiplicação simples, tá? Vejam bem, 200 vezes 5 vezes 750 nos dará o valor da linha horizontal. Tá? Já em Santa Maria, 150 vezes 4 vezes 480 nos dará o valor da linha horizontal para Santa Maria. E assim sucessivamente, né? Fazendo Caxias e Santa Rosa a mesma forma. Quantidade vezes custo de transporte vezes a linha horizontal com as suas distâncias. Tá? A mesma coisa, é o mesmo procedimento fazer na linha vertical. Porém, quantidade vezes custo do transporte vezes as distâncias na linha vertical. Então, nós temos aqui os valores da linha vertical. Até aí, sem problema. Né? É só multiplicação. Bom, agora, o que temos que fazer é fazer a multiplicação somente da quantidade vezes o custo do transporte. Tá? Então, 200 vezes 5 vai dar os nossos 1.000 aqui. Tá? 150 vezes 4 vai dar os 600 e assim por diante. Para nós termos essa soma aqui da quantidade vezes o custo do transporte. Qual vai ser agora a ideia? A ideia é pegarmos o custo total, tá? Que deu aqui na horizontal, que deu 1.700.000, tá? E dividir pelo cálculo que a gente fez aqui da quantidade vezes o custo de transporte, que deu 2.760. Fazendo essa divisão, nós temos a primeira coordenada da linha horizontal, que vai ser 616 quilômetros. Tá? Então, é a primeira coordenada na linha horizontal. E a segunda coordenada, que é a vertical, mesmo procedimento. Nós pegamos o total, que deu dos valores da linha vertical, e divide-se pelo valor daí da quantidade vezes o custo do transporte, que nos dará 387 quilômetros, que é a segunda coordenada. Então, nós temos duas coordenadas, e essas coordenadas é que servirão de base para nós termos qual a região do estado que que será a melhor localização, né, para uma nova unidade, utilizando o método ponto de gravidade. Tá? Então, vamos procurar Vamos procurar essa distância aí, né, no mapa. Tá? Voltando para o mapa, então, nós vimos aí que deu 616 na horizontal. Então, indo para o mapa, 616 na horizontal fica aproximadamente por aqui, né? Fica nessa região aqui. Tá? Já na vertical, 387. Então, né, 380 aproximadamente quilômetros. Então, vamos para o mapa. Então, nós temos aqui na vertical 600 e 387, mais ou menos vai ser por aqui, ó, né? Por essa região, passando por essa região, nós temos, olha aqui, ó, perto de Santa Cruz. Tá? Então, nós temos 16 na vertical e 380 na vertical. Então, a região mais adequada será essa região aqui, tá? Utilizando-se o método do ponto de gravidade. Agora, vamos ver um outro problema também relacionado ao método do centro de gravidade. É o seguinte, essa questão aqui,
ela é muito semelhante a uma questão do ENAD 2012. Tá? Vamos ver qual foi a proposta deles, que foi a utilização do método de centro de gravidade. Um fabricante de produtos cosméticos opera em 3 lojas e deseja centralizar os estoques dos produtos em um centro de distribuição. Cada loja, em vez de manter grandes estoques de produtos, fará seus pedidos diretamente ao centro de distribuição, que enviará estoques de reposição para cada uma das lojas, conforme a demanda. A localização de cada loja é indicada pelas coordenadas x, y em quilômetros. Então aqui vocês podem ver, né, os dados desse negócio, aí, desse fabricante, tá? E como é que eles podem utilizar então essas informações. Tá? Então olha aqui, ó, o desenvolvimento. Nós temos aqui a tabela, né, e o que foi feito? No x, na coordenada x, né, nós temos aí as multiplicações, 8 vezes 20, tá? Mais 6 vezes 30, mais 4 vezes 40. Tá? Deu 500. O y, nós temos aí 10 vezes 20, 15 vezes 30 e 20 vezes 40. Deu os 1450. Tá? Pegando agora somente x e y, tá? 8 vezes 10, 6 vezes 15, 4 vezes 20, 250. Fazendo a divisão, nós temos as coordenadas de x sendo 2 e as coordenadas de y sendo 5,8. Tá? Isso foi uma questão colocada no ENAD 2012 e utilizou isso que nós estamos aprendendo, o método de centro de gravidade, num outro contexto. Bom, o próximo método que vamos ver agora é o método do ponto de equilíbrio. Tá? O anterior foi o seguinte, ele avalia o custo do transporte e as distâncias. Tá? Esse método ponto de equilíbrio, ele vai ter como referência os custos totais, ou seja, a soma dos custos fixos mais os custos variáveis de cidades. Tá? Então ele vai comparar uma cidade com outra ou 3 cidades. Então nós já teremos daí as cidades em destaque. Né? Bom, então esse método são comparados diferentes localidades em função dos custos totais de operação, ou seja, custos fixos mais custos variáveis. Para esse método, então, nós temos, vamos pegar um exemplo aí, né? Uma empresa está avaliando cidades para instalar sua nova unidade de negócio. Com os dados dos custos fixos e custos variáveis, determinar a melhor localidade. Então nós temos aí uma localidade A, localidade B. Imaginem cidades, né? Na localidade A, nós temos um custo fixo por ano de R$100 mil. E na cidade B, R$140 mil. Já o custo variável, né, nós consideramos aí R$30 por unidade produzida. E na cidade B, R$25. Bom, lembrando, pessoal, que custo fixo é aquele custo que a empresa ela vai ter todo mês, tá? Independente de quantidade produzida. Tá? E custo variável já vai depender da quantidade produzida. Por isso que é variável. Se eu produzir uma unidade, eu vou ter um custo. Se eu produzir 100 mil unidades, eu vou ter outro custo. Né? Então, isso aí faz parte do custo total. Custo fixo mais custo variável. Resolvendo essa questão, então, nós temos aqui a nossa tabela. Né? Vamos ver como é que se faz. Aqui é o seguinte, ponto de equilíbrio, tá? É o momento em que a quantidade, independentemente da cidade, ela vai ser igual. Tá? Então, eu posso me instalar na cidade B ou na cidade A, ou vice-versa, né? E o custo ele vai ser igual. E é essa quantidade que eu quero encontrar, que é o ponto de equilíbrio. Com essa informação, tá? Eu posso saber que se eu tiver que produzir 60 mil unidades, uma cidade vai ser melhor. Se eu produzir acima dessa quantidade, 60 mil, a outra cidade vai ser maior. Para isso aí, é importante a gente saber qual é a capacidade que a gente deseja produzir, né, e comercializar. E isso é importante. Então, podemos ver o seguinte, ó. Aqui, então, nós temos que fazer a fórmula, né? 100, eu cortei ali o 0, 100 mais, né, que é o custo fixo, né? 100 mais os 30 reais vezes a quantidade que eu quero descobrir, vai ter que ser igual aos 140, tá? Mais os 25 reais por a quantidade que eu também quero descobrir. Então, eu vou isolar a quantidade, eu quero descobrir essa quantidade. Tá?
Então, fazendo o cálculo, né, a gente pode ver que, para esse nosso caso, nós temos aí uma quantidade de 8.000 unidades. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Tá? Se eu quiser produzir menos de 8.000, eu tenho que ficar numa cidade. Mais de 8.000, eu tenho que ficar em outra cidade. Né? Agora, qual das cidades? Vamos observar agora o gráfico. Aquela tabela nos gerou um gráfico. Vejam bem, a cidade A, lembrando da tabela, cidade A sai com um custo fixo de 100.000. O custo variável é de 30. A cidade B sai com um custo fixo de 140. O custo variável é 25. Então vamos para o gráfico. Ó. Aqui está o início, custo fixo. A empresa ela vai sair com um custo fixo de 100.000. E à medida que ela vai produzindo, vai aumentando o custo total, porque entra o custo variável. Tá? Então vai indo, né? Vai subindo aí o custo total. A cidade B, vejam bem, ela começa suas atividades com um custo fixo de 140. E à medida que ela vai produzindo, vai aumentando o seu custo total, né? Com o custo fixo mais o custo variável. Vejam bem o que nós fizemos de cálculo. Tá? Nós achamos a quantidade que o custo total é igual. Está aqui, ó, 8.000, certo? 8.000, então, é o ponto de equilíbrio. Agora, como é que a gente analisa esse gráfico? Isso também foi uma questão de ENADE, tá? uma análise de um gráfico utilizando o método ponto de equilíbrio. A gente pode observar que, a partir de 8.000, acima de 8.000, tá? Não vale mais a pena ficar na cidade A. Vejam bem, a cidade A ultrapassa o custo total da cidade B. Tá? Mesmo o custo fixo sendo menor, na cidade A partir de 8.000 unidades não vale mais a pena, porque a partir de 8.000 o custo ele se torna maior. Então, a interpretação qual é? Se a empresa ela desejar ter uma capacidade para os próximos anos, né, porque a gente lembram que nós estamos falando aqui de decisões estratégicas. E decisões estratégicas envolvem um longo período, né? É longo prazo, é anos. Né? Então, se a empresa ela deseja atender uma demanda, né? Atender uma demanda com uma determinada capacidade que seja inferior a 8.000 para os próximos 10, 20 anos, tá? Então a melhor cidade é a A, porque ela vai ter um custo total menor. Né? Agora, se para os próximos anos, 10, 20 anos, ela tem expectativa de atender uma demanda superior a 8.000 unidades, é melhor optar, nesse cenário, pela cidade B, porque no futuro vai ter um custo menor. Bom, vamos chegando então ao terceiro método utilizado para a definição da melhor localização de uma unidade ou centro de distribuição. O método seguinte é o método dos momentos. Esse método é semelhante ao método do centro de gravidade. Apresenta, porém, um aspecto interessante, que consiste em comparar uma determinada cidade contra outras cidades existentes em uma determinada região geográfica. Para cada centro, calcula-se o momento que as demais cidades somadas possuem. O momento nada mais é que o custo. Tá? Então vamos ver aí qual é a fórmula, né? Qual é o método que é utilizado, né? Qual é a técnica. Nada mais, nada menos que momento é o custo unitário de transporte, então já podemos ver aí a informação que é utilizada, vezes a quantidade que se deseja produzir e comercializar, vezes a distância. Tá? O centro que estiver a menor soma do momento, né, que é o custo, é a melhor cidade. Então, vamos ver aí um exemplo. Né? Exemplo, uma empresa deseja localizar sua fábrica em uma das cidades A, B ou C. Com os dados da tabela, em que cidades deve ser localizada? Bom, temos aqui então a tabela, onde temos de A para A, o custo vai ser, a quilometragem vai ser 0, lógico, né? De B para A quilometragem vai ser 100. De C para A quilometragem vai ser 300. Então, a tabela ela mostra as distâncias e mostra o custo que tem em cada uma das cidades e a quantidade que cada uma das cidades pode produzir e comercializar. Vejam bem, é a soma então. O 0 vezes 6 vezes 10, mais o 100 vezes 5 vezes 12, mais 300 vezes 4 vezes 14,
A soma desses valores dará um custo total de 22.800. A cidade B. A cidade B é 100 vezes 6 vezes 10, mais 0 vezes 5 vezes 12, mais 200 vezes 4 vezes 14. Então, pega-se a coluna do B, né, e multiplica-se pelo custo e a quantidade. Então, temos aí um valor de 17.200. Tá? Bom, vocês podem já avaliar que, pelo cálculo realizado, a melhor cidade nessa situação aí é a cidade B, pois tem um custo menor. O custo ficou em 17.200 comparado com a cidade C de 30.000, né? E a cidade A 22.800. Bom, como eu havia falado no início, nós temos variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Dentro das variáveis quantitativas, a gente utiliza para diminuir os riscos, porque o empreendimento ele envolve muitos custos, né? E como é uma decisão estratégica de longo prazo, fica difícil a gente não tomar uma decisão com os pés mais centrados, né? Então, com esses métodos, a gente consegue tomar decisões com riscos calculados, né? Mas existem algumas outras informações, tá? As variáveis qualitativas. Tá? As variáveis qualitativas ela é um pouco mais subjetiva. Né? Nós temos, depois que nós encontramos a melhor localidade, tá? Utilizando os métodos quantitativos, tá? Nós temos que, além de ver essa questão quantitativa, verificar outras situações mais voltadas para informações subjetivas. Exemplo delas é, por exemplo, energia elétrica e água, né? Então, dentro das variáveis qualitativas, nós temos aqui água e energia. Tá? Como, em geral, a água e a energia elétrica não têm preços muito diferenciados por todo o país, as principais considerações dizem respeito principalmente à disponibilidade desses recursos, na quantidade suficiente para a atividade das empresas. Então, podemos perceber que água e energia, o problema não é o custo, o problema é a disponibilidade dela. Tá? Por quê? Porque em alguns locais, essa variável ela tem deficiência, né? A gente sabe disso. Então, se a empresa ela necessita de muita energia, muito desses recursos, é uma variável a considerar. Então, pode ser que muda-se a região. Né? Outra variável qualitativa é a localização dos mercados, né? Do mercado consumidor e do mercado fornecedor. Tá? Frequentemente é muito difícil, no caso de atividades industriais, estar ao mesmo tempo próximas de mercados fornecedores e dos mercados consumidores. Né? Os custos de transporte de matéria-prima em relação aos produtos acabados e a estratégia competitiva estarão entre os fatores decisórios. Bom, como nós temos aí mercado consumidor e mercado fornecedor, aí nós utilizamos aí as distâncias. Né? Por isso que o método do centro de gravidade, o método ponto de equilíbrio, considera essa situação. Né? A disponibilidade dos materiais e a disponibilidade dos consumidores, né? A localização dos consumidores, onde é que estão os nossos mercados. Essas informações, nós precisamos ter ela em mãos. Tá? Isso aí são informações mercadológicas, então quem nos fornece essas informações é a área de marketing, né? É ela que faz toda essa busca referente ao mercado consumidor. E o mercado fornecedor, sim, é a nossa responsabilidade pesquisar junto aos pontos, onde é que eles estão, quem são os fornecedores da nossa matéria-prima e qual é a capacidade que eles possuem de nos fornecer a matéria-prima que a gente necessita. Bom, ainda tratando sobre localização dos mercados de consumidor e fornecedor, nós também temos que considerar outra questão, a natureza do negócio. Vejam bem, as organizações de serviços sem fins declaradamente lucrativos, frequentemente mantidas pelas autoridades governamentais, serão de uma maneira geral orientadas pelas necessidades dos clientes. Ou seja, eles terão que se localizar aonde estão os clientes, né? Aonde estão os clientes que necessitam desses serviços. Né? Nós temos aí exemplos de hospitais, postos de correio, delegacias, agências para atendimento de cidadãos, deverão ser localizados onde esses serviços não existem, né? Ou seja, insuficientes para atender a uma dada demanda. Também as localidades privadas de serviço localizam-se perto dos mercados a que servem, tanto quanto possível onde existam facilidades de acesso e estacionamento,
ao mesmo tempo buscando atingir a uma grande parcela da população visada. Note-se que as dimensões do mercado servido são diferentes para serviços de natureza diferentes. Exemplo, bares e salão de beleza servem a uma área geográfica muito mais restrita que um supermercado ou uma universidade. Então, a gente vê que a natureza do negócio, uma indústria, uma prestadora de serviço, um órgão público, tem necessidades diferentes de localização. E isso também é necessário ser considerado. Outra variável qualitativa muito importante é atitudes da comunidade e local definido. A atitude da comunidade é uma variável que é bem mais subjetiva, né? Porque você daí precisa avaliar questões culturais, questões de costumes da cidade. Vejam bem, uma vez escolhida as alternativas possíveis para a localização, ou seja, o método, né, você utilizou aqueles métodos e você já definiu uma pré-definição do local, né? A busca será então pelo local definitivo. Neste momento, além dos fatores apresentados, será relevante também considerar a atitude da comunidade quanto à instalação de novas empresas. Por quê? Tem comunidades que, dependendo da cultura, não vê bem com bons olhos determinados negócios, né? Questões ambientais, questões de a empresa ter como característica um sistema produtivo que polui o ambiente, dependendo da cultura, ela não vai ser bem vista, tá? Normalmente, as empresas elas são bem vistas, as cidades elas gostam de que novos empreendimentos venham para a sua região em função de geração de emprego, né? Em função de geração de impostos, né? Então são aspectos positivos, mas devemos também considerar essa questão local onde determinadas regiões criam barreiras, né? Criam barreiras para novos empreendimentos, dependendo a área, né? Dependendo do segmento. Bom, vimos as questões relacionadas a atitudes da comunidade, né? Mas também temos a questão da empresa. Vejam bem, do ponto de vista da empresa que vai se instalar, é importante que a comunidade tenha, no melhor grau possível, facilidades educacionais, serviços médicos, de transporte, de recreação, comércio, igrejas, segurança policial, bombeiros, serviço de saneamento básico, moradias, disponibilidade de terrenos, rodovias de acesso, entre outros. Por que é importante isso? É importante porque as cidades que possuem essas características já nos dá a impressão de ter uma boa qualidade de vida. Se ela tem uma boa qualidade de vida, provavelmente a tendência é de que existe uma mão de obra qualificada, existe pessoal motivado, né, e a empresa que quer crescer, né, é interessante estar localizada nessas regiões, né? Mesmo que esses itens sejam cumpridos de forma satisfatória, a empresa poderá descartar a comunidade se o seu impacto em termos de dominação de mercado, de mão de obra, for muito acentuado. Deve-se considerar ainda que fábricas e residências não se dão muito bem. As fábricas precisam de facilidades especiais, como ferrovias e grandes rodovias, criando sempre um tráfego muito intenso de caminhões e muito barulho. Precisam, além disso, de redes elétricas de alta tensão. Uma opção a considerar é a de se instalar em parques ou distritos, né, distritos industriais, relativamente distantes dos bairros residenciais. Nesses locais, em geral, já existem terrenos preparados, o que leva a menores custos e construção. O negativo disso aí é que quando existem cidades que já têm os parques industriais, muitas vezes existem plantas padronizadas, existem uma estrutura já moldada, que é uma exigência da cidade. Isso é uma barreira, porque pode acontecer de você ter necessidade de uma expansão maior. E se você almeja crescimento, às vezes essas barreiras legais em determinadas cidades pode ser um problema na hora de decidir. Bom, vamos fazer então agora um resumo, tá? Nós vimos aí que nós temos aí variáveis quantitativas e variáveis qualitativas.
As variáveis quantitativas são aquelas então que a gente pode mensurar de alguma forma para tomar uma decisão que diminua o risco, né, da decisão. Então nós vimos aí que nós temos que avaliar custo do pessoal, né, que entra diretamente no custo variável. Tá? Nós temos que avaliar custo do terreno, da construção, né? Temos que avaliar também custo dos equipamentos, custo dos transportes, que vimos bem forte isso, custo das utilidades, água, energia elétrica, né? Custos e taxas, de taxas e impostos, são as variáveis que a gente consegue quantificar, então precisam ser avaliadas em cada região. É um trabalho extenso, né? É um trabalho que exige bastante pesquisa e por ser de ordem estratégica, né? E nós temos também as variáveis qualitativas, né? Vimos isso também. Tá? Vimos então que existe necessidade de vermos a atitude da comunidade, né? E dos sindicatos, né? Porque quando nós temos um aglomerado de indústrias, existe talvez em alguns momentos, algumas situações, a união desses grupos, a união dos trabalhadores em movimentos sindicais, né? Então temos que ter essa perspectiva, né? Atitude da comunidade, né? Restrições ambientais e governamentais, né? A qualidade de vida das pessoas. Então, são as variáveis qualitativas que devem ser observadas, ponderadas no momento de tomarmos essa decisão de localização, né? Bom, pessoal, as referências utilizadas estão aí, né? Vai ser disponibilizado para vocês. Utilizei os livros da biblioteca, então acredito que vocês estarão bem preparados. Bom, pessoal, eu acredito que... de novo. Não? Bom, pessoal, vocês têm um grande desafio pela frente, né? Acredito que a gente tenha conseguido apropriar esse conhecimento, né? E eu desejo muito sucesso a vocês, tá? Boa prova, bom ENAD. Até logo!